Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, é o seguinte, hoje eu quero conversar com vocês sobre um dos lugares que mudou a minha percepção sobre a educação. Pois é, gente, vamos retornar lá a Bali novamente, que foi um dos lugares onde eu tive, assim, um dos meus maiores insights sobre educação, sobre o oceano, sobre sustentabilidade. Não sei o que aconteceu comigo naquela viagem em 2018, mas eu mudei muito depois que eu voltei de lá. E eu preciso contar pra vocês o que aconteceu quando eu visitei esta escola chamada Green School Bali, lá em Bali, na Indonésia. Gente, é assim, eu estudei arquitetura, estudei design, então essa escola, né, chamada Green School, é um lugar muito conhecido pelos arquitetos, porque ela tem uma arquitetura toda diferente, ela é toda feita em bambu, ela tem uma arquitetura que resgata muito da arquitetura antiga da Indonésia, né, que era feita com bambu. Então ela tem tudo isso, é uma preocupação assim muito grande em questão arquitetônica da escola, né? Os arquitetos que fizeram a escola da Green School Bali, eles tiveram essa atenção toda. Eu vou deixar aqui nos comentários, gente, aqui na descrição do vídeo, o site dessa escola para que vocês vejam como é que ela é uma escola diferente. E para que vocês vejam um pouco de fotos também. Tem um post lá no meu Instagram pessoal também falando sobre isso, mas eu quero trazer aqui para o Ocean Immersion hoje para vocês entendam um pouquinho como é que a Green School tem esse potencial de levar o aluno de um lugar muito diferente para ação, né? Ali o aluno ele é um protagonista, ele não é alguém que assiste a escola. Então é muito diferente desse nosso modelo muitas vezes ocidental de educação, onde o aluno tá ali sentadinho, escuta, absorve e decora e faz, mas nem sabe por que tá aprendendo aquilo muitas vezes, né? Então ali na Green School a gente vê que os alunos, gente, é uma atmosfera totalmente diferente. Então os alunos sabem por que eles estão estudando aquilo. Eles têm o contato, por exemplo, com natureza, o contato é intenso com a natureza. Então eles sabem por que é que biologia é importante, eles sabem por que é que eles precisam estudar a composição das plantas, o modo como elas crescem, como cada espécie se diferencia uma da outra, porque eles estão ali todos os dias com a mão na terra, plantando o que eles comem. Então é um lugar muito especial. Essa escola também tem outra coisa que eu achei fantástica, que é salas abertas. Então ela não tem janelas. É uma escola que, é claro, né, isso ali no clima tropical da Indonésia dá muito certo, porque é um lugar afastado, né? Então é uma escola que, se eu não me engano, ela tá ali nos cantos de Ubud, que é bem no norte, assim, da ilha de Bali. E é um lugar onde é totalmente aberto, então assim, ela não tem janelas, então você sente o ambiente conforme tá mudando a temperatura. Então assim, se tá quente naquele dia, você vai sentir dentro da sala de aula como é que está toda essa atmosfera de fora, né, da sala de aula. Então não é que você está estudando em uma sala com ar-condicionado, com uma janela onde você vê vários blocos da cidade. Na verdade, você está ali imerso no meio da natureza. Então, entrou uma borboleta na sala, talvez você está estudando sobre ela. Entrou um mosquito, você está ali realmente aberto à natureza, né, gente? Não tem essa separação como a gente faz muitas vezes aqui, dentro das cidades, que é eu aqui, natureza lá fora. Não, ali na Green School tem essa constante interação. Então é assim, algo fantástico nesse sentido. Outra coisa que eu achei muito legal quando eu visitei lá era o sistema de compostagem que eles tinham, porque eles plantam, os alunos são incentivados a eles mesmos a plantarem o que eles comem. Então os alunos plantam, são ensinados a plantar toda aquilo que é servido depois na cantina, então eles sabem de onde é que a comida vem, não é como muitas crianças que pensam que o frango nasce ali no... E lá é vegetariano, tá, gente? Estou falando frango só pra dar um exemplo aqui. Mas lá, por exemplo, o estudante, né, a criança, ele sabe de onde é que vem a alface, porque veio dali de onde ele plantou. Então ele sabe que ele tem que colher, tem que lavar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, para que ela chegue no prato dele. Tem que cultivar aquela horta constantemente para que ela dê comida. Então isso é uma das coisas que as crianças já têm essa noção desde sempre, né? E toda digamos, o desperdício alimentar que acontece ali é compostado, tem composteira assim, gente, para todo lado daquela escola, o que é algo assim fantástico. Eu nunca tinha visto algo nessa escala. Já tinha visitado outras escolas sustentáveis também, mas geralmente dentro de cidades, mas nunca algo naquele sentido
da Green School, que assim, é gigante, sabe? Muito legal. E depois tem outra coisa muito legal, então assim, esse ciclo da comida, as crianças estão em constante aprendizado com aquilo. Tem um reaproveitamento da água da chuva, então não tem desperdício ali dentro, né? A arquitetura, ela ajuda com que esse desperdício não aconteça. Então olha só o poder do design aplicado à sustentabilidade, né? Por que eu falo tanto do design? Porque quando a gente tem, gente, um design que é pensado, que é planejado, aquilo foi repensado e, enfim, foi desenhado várias vezes para que se tornasse realidade, e os erros foram pensados naquilo e todo o sistema da natureza foi incluído dentro daquele design, a gente tem casos maravilhosos como é esse da Green School, por exemplo. Você reaproveitar toda a água da chuva, não desperdiçar nada. Então a água da chuva ali ela é aproveitada tanto para isso quanto para outros sistemas dentro da escola. Depois essa água é reciclada também ali dentro várias vezes. Tem algo que eu achei muito legal lá dentro, que é os banheiros secos, ou seja, as casas de banho seca. Como é que isso funciona, né? Aqui, digamos, no lugar onde a gente está muitas vezes nas cidades, inclusive na Ásia, né? Isso acontece porque eu fiquei lá em um hotel que não tinha esse sistema, por exemplo. A gente faz as nossas necessidades lá na água. Só que isso não é a melhor forma de tratar esse resíduo que vem da gente mesmo, né? Ou seja, a melhor forma seria usando isso para fazer ele voltar para a terra, né? E é exatamente isso que acontece lá na Green School. Então, tem esses sistemas, né, dos banheiros secos, né, como a gente chama no Brasil, que você justamente não manda para a água, não contamina a água, né, com seu dejeto. E é fantástico, gente, porque isso assim, é algo que é muito simples de resolver em termos de design, em termos de arquitetura, e que pode ter um impacto muito mais positivo no ambiente do que contaminar a água, por exemplo. E tem uma coisa muito legal que eu vi ali também, que é a questão do upcycling. Então, tudo que entra, por exemplo, na Green School, que entra, por exemplo, de plástico, que entra às vezes por acidente com uma criança que levou uma garrafa, alguma coisa assim, essas coisas ficam lá, então elas são todas divididas, né? Eles têm várias seções assim para dividir dentro da escola, vários caixotes, né, para dividir todo esse lixo que entra, e aquilo vira upcycling. Então as crianças usam aquelas coisas para fazer, por exemplo, as obras de arte que elas vão usar, e depois aquilo é reutilizado diversas vezes. Todos esses papéis, essas coisas, isso tudo é reutilizado lá. Então, assim, é um lugar que não tem desperdício da forma como a gente está acostumado a ver em escolas, em centros educativos. Então, é algo assim muito diferente a forma como ali realmente não existe teoria e prática. É tudo junto. Então, assim, o que você aprendeu na aula sobre gestão de resíduos, por exemplo, você vai aplicar aquilo no seu dia a dia. E tem algo muito interessante que é essa união de mente e corpo, né? A gente aqui no Ocidente tem essa coisa de separar, mente é uma coisa, corpo é outra, mas ali no Oriente eles têm essa junção, né? Isso também na religião e etc, mas é um lugar onde, por exemplo, as pessoas praticam yoga dentro das escolas. Por que é que isso é importante, gente? Eu não tô dizendo aqui, porque assim, a yoga muita gente pode confundir isso com misticismo ou mesmo com religião, mas não tem nada a ver nesse sentido. O que eu quero trazer aqui pra vocês é a atividade física também. É muito importante a gente ter as crianças praticando coisas e de uma forma que elas se conectem com elas mesmas. É diferente do esporte, é diferente das competições, é mais no sentido de você se integrar com o meio. A yoga traz muito disso, né? Especialmente a meditação. Então, é algo que eu achei muito legal ter ali dentro e muito legal e muito diferente, assim, essa abordagem de escola. Lembra quando eu falo muito de educação criativa? Pois vai ter um podcast aqui, daqui a 2 semanas, se eu não me engano, com o Jean Rossier. Ele é criador do Perestroika, uma escola de metodologias criativas fantásticas que existe no Brasil, mas também está aqui em Portugal, estão presentes em vários países do mundo. E ele fala justamente sobre educação criativa. A gente fez 1 hora de podcast só falando sobre isso. E eu trouxe, gente, essa visão aí da educação criativa, né? Quando a gente fala de educação criativa, é sobre ensinar de uma forma divertida, ensinar de uma forma leve, ensinar de uma forma que as pessoas queiram aprender, né? Porque se a gente cria dentro da escola ou dentro de um lugar educativo uma atmosfera de medo, de poder, de abuso,
não é legal, né, gente? Não é um lugar assim que incentiva com que as pessoas queiram aprender mais, né? Então, todas essas questões, elas têm que ser repensadas quando a gente fala de oceano também. Aqui em Portugal tem um projeto super legal que é a Escola Azul. Não sei se vocês conhecem, mas vou deixar aqui embaixo o Instagram deles para que vocês conheçam como é que a Escola Azul tá levando o oceano para dentro das escolas. Tudo isso que eu mencionei para vocês, gente, da Green School, que é uma escola que leva justamente essa parte teórica à prática, tudo isso pode ser aplicado no campo da sustentabilidade, em outros lugares do mundo. A gente pode fazer do nosso jeito, a gente pode usar as referências que a gente tem locais, assim como a Indonésia usou as referências locais que ela tinha ali de educação. Por exemplo, o caso da yoga, né? Mas a gente pode trazer coisas de Portugal e criar uma coisa aqui. A gente pode trazer coisas do Brasil e criar uma educação totalmente diferente, baseada na cultura que a gente já tem estabelecida naquele lugar. Então tem muitas possibilidades, né? E tudo isso que eu falei para vocês pode também ser aplicado, por exemplo, no campo da educação oceânica. Quando a gente tem... quando eu vejo muitas vezes, né, gente, a educação... Hoje a gente tem muitas coisas aí se revolucionando justamente por causa do Covid, né? E por causa essa explosão do digital, né? Que foi nos últimos meses. Mas ainda tem muito que dá para ser feito. E a educação com relação ao oceano é aí, gente, é aí que a gente precisa mudar as coisas, né? A gente precisa trazer as crianças para colocar a mão na massa, para entender como é que o oceano é importante, para observar. E existem imensas possibilidades aí. Então, se vocês conhecem alguém que tem algum projeto relacionado ao oceano, que seja de forma criativa, escreve aqui, marca essa pessoa para que ela possa ver esse vídeo, para que ela possa ter ideias também. Se vocês conhecem alguém que não tem ideia sobre isso, também marca essa pessoa aqui. E é isso, gente. Um beijo pra vocês e vamos expandir a educação para mais pessoas. Tchau, tchau!